Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti e hoje eu vou mostrar aqui para vocês os detalhes de como funciona a estratégia, o robô, a automação de fluxo que eu apresentei aqui um replay essa semana no canal. Então eu vou dar os detalhes aqui para vocês, vou explicar certinho o que origina aqui as entradas para você entender se faz sentido para você. Caso você tenha interesse em adquirir essa estratégia ou tenha interesse em desenvolver algo personalizado para você utilizando dos indicadores aqui de agressão do Profit, Times and Trades, medidores de pressão aqui, quantidade, ofertas, agressor, você pode entrar em contato comigo através do e-mail que está ali na descrição do vídeo, é marcoinfra@hotmail.com, e além disso a gente também pode desenvolver simplesmente uma regra de coloração, um indicador para te ajudar aí na tua tomada de decisão dos seus trades, tá? Então vamos lá. Para começar aqui, eu abri aqui iniciei de novo aqui o replay do mesmo dia, tá? Que tinha aquelas operações para que a gente também possa, caso necessário, consultar lá no vídeo. Mas eu estou aqui com um gráfico normal agora, gráfico de estudos, e não um gráfico da automação, ali onde mostra os eventos. E eu abri esse gráfico para mostrar aqui qual que é a ideia do operacional que eu fiz aqui para essa automação, tá? Então a ideia, ela é o que? Entrar sempre nos pullbacks dos movimentos a favor da agressão. Então sempre que eu tenho aqui, por exemplo, um candle de baixa, que nem teve aqui, ó, esse primeiro candle de baixa, ele vai me dar uma entrada na compra. Porém, essa entrada ela só vai acontecer se eu tiver as configurações de agressão aqui a meu favor, tá? Se elas estiverem contra, não vai acontecer. Então tem esse filtro aí. Sempre o primeiro candle, o candle do pullback é o que vai dar a entrada, mas tem que ter aqui as agressões a favor, tá? Outro filtro que eu coloquei aqui nessa estratégia, para evitar de comprar um mercado muito esticado, foi o indicador IFR, por isso que ele está aqui no gráfico. Vou até aumentar aqui essa tela para a gente conseguir ver melhor, tá? Então eu não vou fazer essas compras aqui, ó, no primeiro candle de baixa, se no candle anterior meu IFR tiver passado aqui a região dos 69, tá? Essa aqui foi a configuração que eu coloquei, né? Se ele passou essa região aqui, não tem compra. Então você veja que nesse local aqui, caso o fluxo estivesse a favor, teria uma compra. Nesse local aqui também, tá? Nesse local aqui, nesse local aqui teria uma compra, nesse local aqui não teria, tá? Por quê? Porque o candle anterior, meu IFR passou aqui o 70, o 69, então eu entendo que o mercado esticou. Quando acontece essa situação de o mercado fazer essa esticada, tá? Além de eu não fazer o trade, caso eu esteja posicionado, eu vou fazer uma parcial, tá? Ou uma zeragem completa, caso eu esteja somente com um contrato. Porque esse robô ele vai operar aí também múltiplos contratos. Então, basicamente essa é a ideia. Eu vou entrar sempre o pullback aqui, ó. O primeiro pullback, primeiro candle de baixa, se o meu IFR não estiver esticado, tá? Então, olha só, aqui ele começou a esticar, então eu não tenho entrada, tá? Agora ele voltou para uma região aqui, onde pode ter operação, tá? O mesmo vale para venda. Para venda, daí no caso, nós estamos considerando a região do 30, tá? Eu coloquei aqui a região do 31, para ser mais exato, tá? Que é onde ele não vai fazer a operação de venda, porque ele entende que o mercado já caiu demais, já está atrasado para fazer essa entrada, tá? Então ele não vai fazer. E se tiver vendido, também vai fazer uma parcial assim que atingir essa região, tá? Fora essas configurações aqui, é claro que o fluxo tem que estar a favor, tá? Então veja, agora por exemplo deu uma venda. Por quê? Foi o primeiro candle de alta que fechou, desculpa, primeiro candle de alta que fechou depois de um movimento de baixa, tá? O movimento aqui no caso é só um candle também que eu estou considerando. Então qualquer desenho que ele fizer aqui, ó, o primeiro candle de alta, que no caso foi este aqui, eu disparei uma venda. Por que eu disparei essa venda? Eu não estou aqui abaixo do 30, então posso vender, tá? E o meu fluxo aqui ele é vendedor, tá? O que é fluxo vendedor para mim aqui, tá? É o gráfico dos 5 minutos e do 15 minutos, e por isso que essa estratégia começa só às 9h15, tá? Para que eu possa ter esse dado aí para puxar. Então esse fluxo aqui estar abaixo dos 50, né? O vermelho maior do que 50, tá? E o de compra menor do que o 50 indica para mim que eu tenho um possível fluxo de venda, tá? Veja que agora aqui, ó, ele até colocou um stop para mim, tá? E por que ele coloca esse stop aqui? Porque esse fluxo, em algum momento aqui, ele virou 50 e 50 para mais na compra. Quando ele faz isso,
eu posiciono uma ordem aqui de stop, né, com a minha quantidade atual de contratos, para que se ele venha contra, eu saia da operação. Tá? Então, no caso, não se confirmou porque esse movimento não teve a continuidade. E se o movimento não tem continuidade, eu entendo que é uma absorção. Então, eu permaneço na operação. E aí, olha só, veja que ele aumentou aqui. Se você voltar ao vídeo, você vai ver, né, que quando ele fez aqui esse de baixa, esse primeiro de alta aqui, ele fez mais uma venda. Tá? Quando ele fez, desculpa, a venda foi no fechamento do candle de alta aqui, ó. Ele fez mais uma venda. Quando ele fez esse primeiro de alta aqui, ele fez de novo mais uma venda. Quando ele fez esse de volta aqui, ele fez mais uma venda. Ele vai fazendo essas vendas se estiver a favor aqui do fluxo, tá? E aí o que está acontecendo agora? Ele está começando a esticar demais para baixo. Então olha lá, ó, já começou a fazer uma saída. Não sei se vocês viram aqui. Ele já começou a fazer as saídas, ó, começou a se desalavancar. Por quê? Porque eu estou esticando, tá? O mercado está esticado, ó, foi diminuindo a posição vendida, tá? E realizando o lucro. Essa ordem ela fica aqui, tá? Ela não remove, ela fica aí porque se acontecer desse fluxo virar de novo aqui para compra, essa ordem vai ser recalculada e vai ser colocada em outro local. Então não tem problema ela ficar pendurada ali, não é? Você não está com um stop menor do que o tamanho ali que poderia ter a posição, porque se virar o fluxo ao contrário, ele vai atualizar, tá? É claro que nada substitui também um gerenciamento de risco, então você configura aí caso você vá rodar, para que você tenha um stop diário, uma meta diária. É legal a gente definir sempre esses valores. No momento eu não tenho nenhuma recomendação para essa estratégia, tá? Inclusive, vou até mostrar que os parâmetros dela tá tudo com 50%, porque os testes são muito demorados, a gente tem que testar sempre em replay de mercado, não dá para fazer o backtest. Então eu vou estar disponibilizando esse robô em caráter de teste para que cada um possa fazer a sua configuração, tá? Então se você tem interesse nesse tipo de operacional, onde você consegue calibrar aqui os medidores de pressão, né, de agressão, você pode entrar em contato comigo que eu vou mandar a versão de teste para você. Você vai poder, em caráter temporário, né, fazer os seus testes aí e determinar se vai ser vantajoso para você utilizar desse robô ou não, tá? Nos testes que eu fiz parece que tem dado certo. Quando ele faz aqui num dia bom, ele faz bastante dinheiro. Quando ele perde, não perde muito. Então eu estou achando que esse robô vai ter um futuro bem legal aí pela frente, tá? Porém, como eu falei, os testes são muito demorados. Então vamos lá. Os parâmetros que a gente tem aqui para editar nesse robô hoje, tá, vão ser os seguintes. Eu vou abrir aqui a automação. Aqui no botão editar parâmetros, nós temos a opção de utilizar 3 períodos aqui, ó, do Times and Trades, tá? Lembrando que aqui, deixa eu até, se eu consigo abrir para o lado aqui, ó. 3 períodos do Times and Trades, então eu coloquei aqui um 5 e um 15 e um de 1 minuto, mas eu estou utilizando só o 5, tá? Até comentei isso no outro vídeo, porque um eu achei que era muito rápido, então coloquei 5, 5 e 5, tá? E olha lá o que aconteceu, ó. O fluxo virou acima dos 50%. Pô, caramba. Virou acima dos 50%, o robô zerou, tá? Ele saiu da posição. Então não tem problema, aquela ordem estava lá, aquela ordem já era. Agora o robô saiu e ele ainda está no positivo, tá? Beleza? Voltando aqui nos parâmetros, então, tem 3 períodos gráficos para você configurar aqui como que você vai olhar a agressão, e para cada um dos períodos que você configurar, né, 1, 2 ou 3, você pode definir aí o percentual, tá? Pode definir o percentual onde você vai permitir comprar e aonde você vai permitir vender, tá? Então eu fiz as duas opções aqui de forma separada, porque muitas vezes a gente quer realmente um robô que opere mais na compra, mais na venda, e a gente consegue também fazer esse trabalho aqui, tá? Eu coloquei aqui uma opção zerar sim ou não. Essa opção de zerar sim ou não aqui, o que ela vai fazer? Ela vai fazer esse posicionamento do stop, que nem eu mostrei antes ali, ó, que ficou um stop da venda aqui em cima, quando o meu fluxo virou contra, tá? Então ele virou contra ali, eu posicionei um stop. É uma zeragem que não vai acontecer no mercado, vai posicionar esse stop porque acontece de ele poder sair melhor, que foi o que aconteceu nesse caso aqui, né? Ele acabou indo a favor e depois ele zera antes. Então veja, até essa compra que teve agora aqui, ó, ele acabou zerando porque provavelmente identificou ali que poderia sair dessa operação, tá? Porque não vale também essa saída só quando posiciona esse stop. Essa saída ela pode ser uma operação contrária.
Então aqui no caso veio um candle de alta, veio um de baixa, deu um sinal de compra, pôde comprar e zerou uma venda anterior. Tá? Pode acontecer esse tipo de situação. Vamos lá nos parâmetros de novo. Outro ponto que eu queria comentar é o seguinte: se surgir uma operação dentro da outra, que nem aqui teve várias vendas, né? Ele pode entrar, vai poder entrar até a quantidade que você marcar aqui na configuração da plataforma. Quantidade máxima de exposição, eu coloquei 100 aqui, né? Então até 100 contratos eu poderia fazer entradas aqui. No teste que eu fiz aqui, gráfico do índice, 1 minuto, eu ainda não identifiquei nenhum momento aqui onde foram mais do que 5 contratos, porque geralmente ele entra e aí ele estica e ele começa a fazer as parciais, que a gente viu ali no comecinho do vídeo, né? Então ele não consegue ficar com muita posição em aberto, porque o mercado vai contra e ele stop, ou o mercado vem a favor e ele faz as parciais. Tá? Então tem essa dinâmica aí acontecendo, com isso não fica muito alavancado. Tá? Isso eu achei um ponto positivo aí para essa estratégia. Então, como eu falei, não temos hoje muitos parâmetros aqui para a gente alterar, somente os de agressão mesmo. E eu coloquei esse filtro aí do IFR para ele não operar mercado esticado. Veja que ele esticou agora aqui, não tem compra, ele não vai fazer compra aqui, vai ser quase um topo, né? Melhor não comprar. Então tem esse filtro aí para não comprar mercado esticado. E a operação acontece sempre no primeiro candle contra, tá? Para ele operar o pullback e não comprar topo e não vender fundo. Então isso encurta bastante os stops. Acontece que quando o mercado anda bem, ele faz bastante pontos, e quando ele perde, perde pouco. Então ficou bem legal essa estratégia. Eu espero que tenha ficado claro aqui as explicações de como que funciona, tá? Fazendo uma revisão, então, é um robô para operar a favor do fluxo, sempre no primeiro candle contra, desde que não esteja esticado. Ele tem já o seu stop, seu alvo definido, conforme eu expliquei aqui, tá? Baseado também aqui no indicador IFR. Porém, nada impede você de, aqui na configuração, tá? Vir aqui e utilizar uma ordem Yoko para saída. Aí tem até uma mensagem aqui, né? A sua estratégia não possui regra de saída. Selecione uma Yoko para definir as saídas da sua estratégia. Não é exatamente verdade isso aqui, porque tem as regras de saída, a gente viu que ele saiu, né? Mas você pode trabalhar isso aqui em conjunto com uma ordem Yoko, caso você queira fazer scalp, enfim, definir um alvo e um stop fixo para cada estratégia, você também pode calibrar isso aqui. E mais importante do que isso, que nem eu comentei antes, definir o risco aqui é muito importante, né? Tanto de ganho como de perda, para que caso seja um dia ruim, né, ou seja um dia bom, você já garanta aí o seu lucro, beleza? Então é importante fazer essas configurações aqui. Espero que tenha ficado claro então as explicações. Caso você tenha interesse nessa estratégia que eu estou apresentando aqui, ou você queira desenvolver um robô personalizado para você utilizando indicadores de agressão e outros indicadores do Profit também, você pode entrar em contato comigo através, olha que venda boa, né? Pode entrar em contato comigo através do e-mail que está ali na descrição do vídeo. É marcoinfra@hotmail.com. A gente faz desenvolvimento personalizado aí de robôs, automações, regras de coloração e indicadores para o Profit. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais.